Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para todas as horas, todos os momentos. E eu sou a Jéssica e hoje estou com a Tati Maeda. Oi, pessoal, tudo bem? E vamos falar sobre social media. É um assunto novo para muitas pessoas, para outras nem tanto. E vamos começar com a Tati com a Tati, né? Porque ela está no último podcast, né? Do Gama. Fiz uma participação. Special. Eu dei umas ajudinhas. Na verdade, tudo que foi falado no podcast do Gama sobre chatbot é relacionado, né? Tem muita relação com essa questão de presença em relacionamento digital. Basicamente, a gente vai ter um complemento. Só que a gente vai fazer um completão hoje. Vamos falar sobre... Então, Tati, eu acho que seu currículo é muito grande pra eu falar. Eu queria que você resumisse aí um pouquinho. Tá bom. Onde você trabalha, o que você faz tá bom. Hoje. Pra gente deixar bem claro para as pessoas o que é social media e como que a gente pode envolver a tecnologia nisso e etc. Bacana. Bom, eu sou publicitária, formada com foco em gestão de negócios. Quando eu me formei, a internet ainda era meio mato, eu nem imaginava que um dia eu trabalharia com isso, e acho que muita gente que estudou comigo também não imaginava. E eu me especializei em gestão de negócios, não em marketing, mas quando eu terminei minha faculdade, eu resolvi morar no Japão por um ano e eu pude viver antecipadamente o movimento de marcas utilizando os recursos de mídias sociais, blogs, sites, para gerar negócios. Então eu tive essa formação na graduação, morei no Japão, voltei para o Brasil e decidi que ia me especializar em redes sociais e inovação digital. Fiz um curso de especialização na ESPM e depois eu senti necessidade também de trabalhar atributos de marca e fiz uma outra especialização em brand e estratégia de marca. Percorrendo esses caminhos, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas agências como analista de mídias sociais, gerente de contas de mídias sociais, sempre com foco em conteúdo, então sempre o relacionamento esteve permeando o meu redor. Você pegou toda a mudança tecnológica começando. Peguei a transição. Né? E aqueles pontos sensíveis de nossa, e agora? Eu tenho, na verdade, um atendimento telefônico que é incrível, as marcas tinham essa visão, mas as pessoas estão começando a falar sobre o meu negócio dentro da internet. Então, como a gente faz para gerenciar isso? Eu peguei esse boom e trabalhei em agências, tudo. Trabalhei também bastante tempo em empresas com marketing direto. E é muito legal, porque marketing direto, o que é? É distribuição de mídia impressa. Eu cheguei a trabalhar com inteligência para saber quais são os melhores quadrantes para você fazer distribuição de mídia impressa. Eu peguei realmente uma transição. Hoje agora só digital. É sonho completo isso, enfim. Eu peguei uma época que os outdoors ainda eram possíveis em São Paulo e mudar. A nova lei, né? Veio uma nova lei que obrigou essas empresas de marketing direto a olhar também para essa interface de mídias sociais e de internet para se posicionar, já que não era mais possível fazer distribuição de papel na rua e nem exposição em grandes outdoors. De lá eu comecei a ser chamada para palestrar sobre de que maneira a gente tem que usar as plataformas de mídia para criar um relacionamento genuíno, porque começaram a entender que não bastava só você falar que você vende isso ou que você tem aquilo, mas que benefício atrelado a consumo desse produto a pessoa vai ter. Era muito louco. Então falar sobre não basta você estar nas plataformas, a linguagem importa. A maneira, a entonação, a arte importa. Aí eu comecei a falar sobre isso em eventos que são grandes nesse meio digital, Social Media Week, Semana Global do Empreendedorismo. Foi aí que você foi entrando na parte de tecnologia. Isso, então eu fui sofrendo uma transição conforme a demanda. Você foi se transformando e nem foi percebendo. Fui. Você foi sendo levada pela onda e quando foi ver, já tá aqui nos eventos de TI. Eu fui. E só pra certificar, nós estamos aqui na Purple 99, né, que fala? Purple 99, fazendo essa gravação pra vocês. E eu acho bacana esse conteúdo do social media, porque ele tá presente em todos os lugares. Sim. E ainda mais que esse boom de startup. Cada vez mais se tornou... A verdade, eu costumo falar nas palestras onde a temática é presença e relacionamento, que já começa falando assim, pessoal, vocês têm duas escolhas.
com relação à internet é estar lá na internet consciente, né? Então criando o seu espaço, estudando a melhor forma de se posicionar, ou inconsciente, porque alguém está com um celular nas mãos e por alguma razão foi consumir um produto que por acaso estava estragado. O que é a primeira coisa que a pessoa faz? Se fosse antigamente, a gente pegava o telefone, ligava no 0800, esperava eras, e talvez você não tivesse nem o telefone atendido ou ficaria horas na espera. Hoje a pessoa faz um vídeo tranquilamente, transmite ao vivo e coloca e expõe a marca de uma maneira... Isso me lembra uma coisa, Tati, que até como eu te falei, a Carla, minha professora, né? A gente vai gravar com ela também uma próxima e a gente tem umas gravações. E como ela é parte de User Experience, ela fala que, por exemplo, uma empresa, se você tem um produto físico, é difícil você largar, né? Essa coisa física. Agora, se você tem uma coisa que é mais tecnológica, um aplicativo, um serviço, você se desfaz com mais facilidade, né? Sim. Você pode acabar com aquele negócio em cliques, né? Isso. Então, a gente fala assim, antigamente você recebia, né, a exposição de coisas novas, de assuntos, de temas, de opinião, através de recursos que não permitiam uma interação de correspondência. Então, basicamente, você vê lá o cara, vou falar uma marca aí genérica, mas Bombril, por exemplo, que tinha a presença de uma persona específica que estava em todas as propagandas falando. Fatalmente, você chegava no mercado, poderia ter várias palhas de aço, mas as pessoas preferiam. Assim, é inconsciente, mas aquela exposição. Você vai falar esponja de aço, você fala. Você nem fala esponja, você já procura Bombril. Talvez você pegasse uma marca diferente, mas fazia referência ao produto, porque na época, qual era a forma que as marcas encontravam para se posicionar e para criar a relevância na cabeça do consumidor? Os jingles. Putz, é verdade. Os slogans. Era isso que funcionava. Você vê que é uma coisa muito boa. A gente tá falando, começou de social media e já foi pras partes dos produtos, das marcas, porque tudo, uma coisa vai levando a outra. Acaba convertendo. Na verdade, como é que você faz pra explicar? Tem gente que fala assim, nossa, mas como é que mudou tão brusco, né? Tem gente que nem se dá conta e já tá usando tecnologia onde menos imagina. Assim, e aí a gente, pra explicar, às vezes a forma mais fácil é mostrando em ambiente de produto e marca, basicamente isso, né? Antes a pessoa chegava lá, pegava, não questionava muitas vezes. Hoje, se você vai ver propaganda de produto, mais exigente. E você sente que aquilo pra você é ofensivo ou que pra você falta alguma coisa, as pessoas estão empoderadas com seus recursos, elas manifestam a opinião delas. Sim. E isso repercute muito no posicionamento tanto das negativo marcas, quanto positivo. Positivamente ou negativamente. Isso, inclusive, dá direcionamento, muitas vezes, para que profissionais liberais, marcas, serviços, redirecionem a maneira como eles se posicionam. Nossa, quando você vai falando aqui, eu tô com coisas pensando aqui que eu tenho que falar, que eu tenho que perguntar. Incrível. Eu espero que dê bastante tempo pra eu fazer as perguntas que eu quero. Vamos lá. Vamos começar, porque o pessoal acha que muita gente não conhece, porque é social media. Vamos falar o que agrega, o que... Às vezes você tem um produto, você tá começando uma empresa e a pessoa não sabe como começar. E às vezes tá fazendo esse tipo de serviço social media, mas não sabe também. Exato. Então me explica com suas palavras. O que seria pro pessoal que é mais leigo, para as pessoas que não sabem, o que é o social media hoje e o que ela engloba na... Sim. Dentro de... A gente fala assim, social media está dentro de um universo que a gente chama de marketing digital. O marketing digital é extremamente abrangente, porque pode trabalhar com marketing digital um profissional, por exemplo, que cuida só da criação de interface e desenvolvimento de sites. É um cara que está focado nisso e que trabalha as questões de SEO muito forte e tudo mais. Existem profissionais que são especializados em plataformas de mídia. Então, que seria o social media, né? Social media basicamente é relacionado com você criar e utilizar as plataformas que existem no mercado, né? As mais conhecidas, digamos, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Que são os meios mais gratuitos que você pode fazer. Né? Mas assim, toda plataforma que você consegue criar uma vitrine e que você consegue criar conteúdos e recebe interação e correspondência, é uma mídia social. É uma mídia de relacionamento e interação que só funciona na prática, de verdade, se há essa possibilidade. As pessoas não fixam mais o olhar tão grande para aquilo
com que elas não podem se corresponder. Se elas não conseguem, a TV, por exemplo. A TV, você não consegue interagir com a TV. Qual é o fenômeno que está acontecendo? As pessoas ficam matando o Twitter, que é uma plataforma de mídia. Não sei se você já percebeu isso. Eu acho que até parou, mas todo ano tentam matar o Twitter. Mas, na verdade, o Twitter se reposicionou e hoje ele é uma plataforma muito utilizada por TVs para criar a possibilidade do consumidor, aquela expressão do espectador, do momento. De se manifestar e interagir. Então existem programas. Ser objetivo, né? Existem programas que você assiste tem várias emissoras. O pessoal falava muito do MasterChef, mas hoje em várias emissoras, na Globo, na própria Record, durante a transmissão do evento, o próprio apresentador fala, se você acha isso, use a hashtag tal. Então isso realmente interagir com a TV. Porque existem dados que mostram que a maioria das pessoas, quando estão assistindo TV, simultaneamente estão usando uma segunda tela, que é o smartphone. E qual é a plataforma que elas mais usam? O Twitter. O olho dela tá lá e tá nas redes sociais ao mesmo tempo. Por quê? Porque é onde o espectador consegue manifestar aquilo que ele pensa, consegue corresponder às interações que são oriundas da TV. Então, assim, as mídias, elas podem servir de apoio para vários tipos de negócio. E mídia social é tudo isso que envolve interação, correspondência, ambiente onde você pode criar uma vitrine para se mostrar como você é, o que você oferta, a que você veio. Que eu vi tem bastante cursos agora voltado para social medias, né? Porque é uma coisa que cresceu, não sei se cresceu também, né? Ou já existia, mas tá uma coisa com muito foco, né? O que acontece na verdade é assim, como foi o movimento de aprendizado e de olhar do mercado com importância para isso que estava acontecendo. É a maneira como as pessoas olham. Primeiro, era muito caro as pessoas se especializarem na área de marketing digital, mídias sociais. Então, eu, por exemplo, fiz especializações que foram muito importantes, mas em escolas acadêmicas com um nome muito grande. Se fosse hoje você faria? Hoje, não sei se eu faria lá, ou se de repente eu preferiria fazer cursos livres, que eu sei que entregam a mesma coisa. Tá vendo? Mudou bastante. Né? Democratizou, porque a demanda era tão alta de entendimento que as pessoas que foram se especializando, elas se tornaram pessoas multiplicadoras desse saber. Então eu, por exemplo, me especializei atualmente, eu acabei nem falando, mas passei por agências, tudo. Depois tive uma passagem por uma empresa. Você passou pela Globo também, né? Antes de passar pela Globo, o que aconteceu? Eu comecei a palestrar, só para fechar esse contexto, palestrar, e quando você palestra e fala sobre a importância das mídias sociais e do papel que elas têm como representar você nesse ambiente e como que reputação está ligada a isso, o site Reclame Aqui, eu trabalhei lá, eles me viram e me convidaram a trabalhar lá, e eu trabalhava justamente ajudando as marcas a se ajustar nesse cenário para conter crises. Por exemplo, então lá, através... Você ficava do lado das reclamações, sim, né? Pra poder sim, dar o meu... Então, assim, havia manifestações das pessoas dentro da plataforma, é uma coisa. Mas e o que vazava pras mídias? Porque as pessoas hoje, quando elas não são atendidas rapidamente, o que elas fazem? Elas pegam um textão no Facebook, aí elas pegam 140 caracteres com o Twitter, quer dizer... Ela tá falando da mesma coisa, mas ela tá vazando canais. Tá jogando. Se por um acaso da vida, essa pessoa que tá vazando 140 caracteres para o Twitter for amiga de um influenciador ou de um micro-influenciador, a maneira como repercute essa reclamação pode gerar uma crise de imagem. A gente acha que incrível. Fazer essas reclamações... Então era isso que eu fazia. É porque a gente, como consumidor, sente um pequeno ódio, um momento, uma raiva. Sim. E você quer explodir. Só que você menos sabe que pode acontecer coisa pior pra empresa, né? Sim. Quem faz não tem nenhuma ideia de que aquilo não vai ter... A pessoa faz pensando na dor dela. Mas para a marca, isso repercute de uma maneira que pode ser desastrosa. Então, assim, só para fechar as coisas, né? Trabalhei lá por muito tempo, ajudava as marcas nesse sentido. Trabalhei lá por 2 anos e meio e faz 2 anos que eu me desliguei da empresa para atuar de uma maneira mais abrangente, que vai chegar nisso que a gente falou sobre... você faria pós-graduação? Hoje democratizou mais, então as pessoas que se especializaram, que têm
uma boa bagagem de experiência nesse meio. Hoje eu sou consultora de marketing digital, então atuo de maneira independente. Dentro da minha boutique de serviços, eu tenho desde consultoria de criação de presença, até workshops, palestras, aulas, e saio educando o mercado, treinamentos da maneira como as marcas ou os profissionais preferem. E aí eu retransmito e procuro transmitir aquilo que vai ajudar novos profissionais a atuarem nesse mercado, né? Como analistas de mídia, como analistas de métrica e monitoramento, que são profissionais com expertise semelhantes, mas com algumas características específicas para alguns tipos de... Um vai focar em conteúdo, o outro vai monitorar, porque não tem hoje como você fazer um trabalho incrível de comunicação sem você mensurar o que tá... É que a gente vê bastante coisa na social media, mas por trás a gente não sabe como funciona as coisas. Do jeito que você tá falando tudo isso aí, como que é o processo. É um trabalho que demanda, não é só você criar o Facebook, digamos, ou criar uma página no Facebook uma página, divulgar. Também não é só você impulsionar o post e nem só impulsionar os conteúdos. É você acompanhar a evolução do que está sendo dito, é você corresponder. A presença tem a ver com isso. Não é só você estar lá, é você interagir, corresponder. Isso vai fazer com que esses conteúdos engajem, alcance pessoas que talvez não conheçam a sua marca, porque elas alcançam mais longe. Sempre que alguém interage com a publicação da sua página, por exemplo, isso vai ser retransmitido para toda a base de amigos que essa pessoa tem no Facebook, que necessariamente não conhece a sua página, mas ela vai ser impactada. De alguma forma ou de outra. De alguma forma ou de outra, ela vai estar sendo impactada por aquela interação. Então, é um desdobramento. Por que é importante? Mais do que estar presente, ser presença. E ser presença tem a ver com interação e correspondência. Porque quando você é presença, você faz com que isso que você faz genuinamente, oriundo da plataforma, se feito de maneira bacana, alcance pessoas que não conhecem o que você faz e que provavelmente podem se sensibilizar e se interessar por isso. Agora você falou sobre essa parte de presença digital, comenta um pouco mais sobre isso para quem, acho que, ou como pessoa comum, que está procurando crescer assim, na área profissional, no mercado, ou quanto uma pessoa que está criando o seu produto ou criando o seu negócio, o que seria... queria que você falasse um pouco mais sobre essa presença digital. Assim, aí pra ficar bem claro, assim, porque eu percebo, né, pela experiência que eu tenho de treinamentos, consultorias, sempre fica uma dificuldade muito grande de entendimento sobre que diferença faz, além de estar presente, eu interagir, corresponder. Então, o que é legal fixar na cabeça, né? O que precisa para você começar a ser relevante dentro desse ambiente, no meio de tantas pessoas, tantos produtos, tantas startups, tantos negócios que estão pipocando a todo tempo. Tem alguns pontos essenciais. Então, antes de você começar a criar qualquer canal de mídia ou qualquer presença digital, você como negócio, ou como produto, ou como serviço, tem que saber exatamente a que você veio, né? Então, assim, hoje não é simplesmente assim, compre o meu produto porque o meu produto é o melhor, ou porque o meu produto é mais barato. Não, as pessoas não escolhem produtos mais dessa forma. Elas precisam entender, por exemplo, ok, eu entendi que o produto é bom, mas conta tudo, ela é sustentável. Como que é a questão? Atributos o atendimento socioemocional importa. Outra coisa, qual é a facilidade que eu tenho? Eu tô conhecendo através da mídia. Eu preciso ir na loja para comprar isso? Ou eu vou levar quanto tempo para receber isso? Todos esses mínimos detalhes importam. Você tem que estar primeiro consciente de tudo que você consegue entregar, como você consegue... A gente fala que é o que, por quê, como, quando, onde. Você tem que responder essas três perguntas para por quê, como, onde, qual. 5 questionamentos simples que dão direcionamento para você entender, por exemplo, qual é o horário de funcionamento. Qual é o horário em que a gente responde às interações? Se você não está 24 horas online, você precisa deixar isso bem exposto nas plataformas onde você tem a presença criada. Você não precisa ser obrigado a estar 24 horas. Não é mas obrigado. Precisa mostrar para o seu público que você trabalha daquele jeito. Precisa, sabe por quê? Veja bem, eu tô aqui agora com você, conversando. Aí eu vou pra casa e vou chegar lá, sei lá, vou dar comida pro meu filho. E o horário que eu tenho tempo pra ver, eu quero comprar, sei lá, uma coisa genérica.
sei lá, uma roupa lá, que eu vi num site específico. A compra pela internet eu posso fazer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. E então, teoricamente, eu posso ter uma dúvida e querer tirar essa dúvida. Alguém A da premissa e o loja. entendimento de quem está fazendo o consumo vou tirar a dúvida agora. Muitas marcas, muitas empresas, muitas startups se colocam de portas abertas e esquecem desse detalhe, que nem sempre a pessoa que está vendo a informação ela vai receber aquilo em horário comercial. E dentro da internet não tem horário comercial. Às vezes ela quer atender o cliente, ela quer ser tipo o mais preciso possível, mais atencioso, mas não consegue dar conta de tanta demanda, né? Aí o que é está importante? É preciso, o que você tem que fazer é manifestar de maneira clara quando que você está disponível. E hoje, as plataformas de mídia, de modo geral, não vou falar de site, porque no site você teria que instalar algumas aplicações para fazer isso que você consegue fazer hoje no Facebook, por exemplo. Que é conseguir... tem como automatizar, por exemplo, qual é o horário de atendimento. Você consegue deixar uma mensagem padrão. Então, deixar isso claro ajuda, por exemplo, a pessoa a não ficar com aquela sensação que ela está abandonada. Que na hora que ela fez a compra ou que ela tentou tirar a dúvida... Nossa, eu me senti muito hoje assim, comprando um produto na loja e eu vi que o status estava como... não era despachado, era comprado, alguma coisa assim. Sim. Site E eu não conhecia tanto o site, não achava que o site era... E eu mandando e-mail e não respondia. Eu falei, pronto, perdi meu dinheiro, é uma fraude. Aí você gera uma insegurança, Sim, uma falsa sensação. Por exemplo, na próxima compra, talvez você não recomendaria, porque você se sentiu insegura. Pela demora do atendimento, você acha que o site não é confiável. E porque ele não é claro. Esse é um detalhe muito pequenininho, mas que faz muita diferença. É diferente você se expor e deixar claro, por exemplo, em que momento você vai corresponder às pessoas. Então, assim, não é que você está falando não pode manifestar agora. Porém, deixar claro isso. Deixar claro. É um movimento. Esse é um dos principais pontos do presença digital. Sim. Estar presente. Pessoas. É assim, o que eu percebo? Quando a gente vai fazer trabalhos de consultoria para criação de casas de relacionamento, geralmente a expectativa de quem está contratando o serviço, tanto startup, quanto marcas, quanto profissionais liberais eu quero que muita gente compre um produto, eu quero que muita gente me conheça e eu quero usar todas as plataformas. A expectativa de quem adquire a consultoria é essa. Porque o que ele imagina? Quanto mais plataformas eu estiver, mais pessoas estou atingindo. Aí o que ela esquece? Eu vou contar um exemplo de um atendimento que eu fiz. Eu atendi uma empresa que é do ramo termoplástico industrial chinês. Tá? Então a empresa é na China. Não pode falar o nome da empresa. Não vou falar o nome, porém é empresa na China. É maquinário industrial. O que é maquinário industrial termoplástico? É moinho, é umas coisas gigantes, assim. É máquina de indústria, de chão de fábrica. Veja. Aí quando me contrataram, falaram assim, a gente queria ter um Facebook, um Twitter, porque todo mundo agora tá no digital. Aí eu perguntei assim pro presidente da empresa, numa boa, falei, então, você sabe quem que compra essas máquinas? Veja, uma pergunta super simples. Quem compra? Aí ele falou, quando a empresa tem uma máquina com defeito, aí eles me procuram. Tá, quem te procura? Aí ele falou assim, tem um setor de compras. Falei, tá, mas é o setor de compras que percebe a máquina quebrada? Quem é a pessoa que percebe? É o chão de fábrica. Tá, esse chão de fábrica, aí você vai ver você fala, essa pessoa, qual que é? E aí a gente tem que falar sobre perfis de gráficos, a gente entra nesse assunto depois. Então você faz uma análise para entender, esse chão de fábrica, qual é a faixa etária dele? Qual é a condição social dele? Quais são as mídias sociais prioritárias que ele conhece. Aí nesse ponto você consegue entender que, cara, o chão de... Como que você vai mostrar que o seu moinho é melhor e que quando o moinho dele quebrar, tem que comprar dessa marca específica? Eu entendi. Quem tem que atingir? Você tem que atingir o chão de fábrica, porque é o cara que vai falar, essa máquina aqui tá com defeito. Mas o chão de fábrica precisaria ter uma acesso às redes sociais? Não, como a aplicação de presença digital, aí você tem que entender quais são as mídias que esse profissional acessa ou por onde que ele consegue ter acesso ao universo digital. Vamos supor que na empresa eles tivessem
escola que faz uma inserção, né, dos profissionais dentro desse universo. Por exemplo, nessa empresa especificamente, eu sabia que tinha isso, porque o que acontecia? Como era da China, eles tinham que traduzir todos os manuais e a forma como esses operadores de máquina tudo acessavam esses manuais era através de computador. Então, eles tinham acesso a alguma mídia ou outra. Né? E aí, falando sobre isso, a gente falou, então, veja bem, talvez você não tenha que criar o Facebook dessa marca, pelo menos não com o objetivo de conversão. O Facebook você vai trabalhar atributos institucionais. Então, por exemplo, a diferença do seu moinho para os outros do mercado é que na questão de sustentabilidade, vocês têm 20% de performance melhor, porque os plásticos que vocês usam nesse maquinário é biodegradável. Então, assim, você tem que trabalhar. Então, você vai trabalhar no Facebook, você tem que fortalecer a imagem institucional, que é a empresa tal está alinhada com as questões de sustentabilidade, porque nossos produtos isso. E onde você tem que trabalhar atributos de venda? Por que a consultoria de marketing digital importa, com foco em presença? Porque lá a gente identificou que eles tinham que ter presença num blog, que é onde o chão de fábrica conseguia acessar, que a gente sabia que ele acessava esses recursos, no blog, no LinkedIn. Por quê? Porque quem compra, o setor que compra, são pessoas de cargo de gerência, níveis que tem mais acesso a essas redes. Que tem acesso a essas redes. A gente criou blog, LinkedIn, Facebook. Tudo isso só pra constar, que tudo isso eles não tinham. Não tinha. Blog, nem não tinha. Eles tinham o quê? Um e-commerce. Certo. E o e-commerce é diferente de um site e de um blog. Porque o e-commerce é uma vitrine mesmo, objetiva de serviços. O cara entra, clica e compra. Era um e-commerce, eles tinham um e-commerce. Mas eles queriam uma conversão maior. Então eles falaram, a gente precisa da presença digital. Porém, eles não sabiam aonde. Eles queriam Facebook, Instagram, não. E aí eu mostrei através de um diagnóstico, onde a gente faz estudo de macro e microambiente, a gente estuda quem é o público-alvo, então a gente identifica. Porque às vezes a leitura que o dono da fábrica tem de quem é o público-alvo é equivocada. Ele pensa no cara que faz a transação. Mas o cara que faz a transação, ele faz a partir do que o funcionário indica. Então é um estudo que analisa, né, quem é o verdadeiro tomada de decisão da compra. Quem é que indica. Isso importa para você entender onde você tem que criar a presença. Então, algumas coisas que eu percebo também é alguns comércios ou até produtos novos que eles querem estar presentes em todas as redes sociais. Não. Só que aí você se pergunta, é necessário você criar essa conta aqui? É necessário você ter uma conta no Twitter? Você vai responder os Twitters? Sendo que o contato, como você falou, né, no início da gravação, que o contato do Twitter é diferente do Facebook. Completamente. Você manda uma mensagem no Facebook, você não tem pressa pra ver. O Twitter é uma coisa rápida, curta, objetiva. Será que ele precisa estar todas presentes, sabe? É bem legal essa pergunta. Então, primeiro, já de pronto, você não tem que estar em todas. Você tem que identificar quais as que você consegue criar melhor vínculo com quem te dá mais retorno. Né? Exato. Quando você cria presença em todas, você corre um risco muito grande de não conseguir acompanhar, ou seja, monitorar a evolução do que estão falando. E quando você abre espaço para as pessoas se manifestarem, porque, entende, mídia social não é uma coisa unilateral. Não é sobre você mostrar o seu produto apenas, ou serviço, ou a sua startup. Você fica vulnerável. Porque alguém que visita, de repente, uma startup, que assiste um pitch da startup, de repente pode... positivamente, né? Nem para depreciar, mas pode falar, eu assisti seu pitch, ali manda um feedback dentro do Twitter e acho que você poderia ter falado isso ou aquilo. A pessoa começa, ela tem possibilidade de interação. Então, você tem que pensar muito bem onde você vai criar essa presença, porque onde você criar, você precisa ter... acompanhamento, monitoramento, para saber o que estão falando, o que você pode colher de informação que vai te permitir fazer melhorias no produto, precisa ter alguém lá analisando essas informações, dedicado, tratando essas informações. Então, estar em todas não é o objetivo. Não é o certo, que muita gente acha que é o certo também, né? O que eu posso dizer há casos onde eu nunca atendi nenhum tipo de marca, profissional liberal, serviço que precisava todas. Até porque é mas já teve uma solicitação, já teve um caso que a pessoa falou assim, olha, eu quero todas porque eu quero. Aí como consultor, e aí é uma coisa pessoal
minha de trabalho como consultora. Eu costumo fazer um estudo, mostro o plano de ação, o planner digital, indico quais são as plataformas relevantes para atingir aquele objetivo. Aí, às vezes a pessoa fala, mas eu queria... Eu lembro que eu fiz um atendimento era mercado de produtos hospitalares. E não cabia no primeiro start de presença digital ter, acho que era Facebook, no primeiro momento. A gente ia começar a fomentar a presença desse produto, né, dessa marca, no blog, no site, e no LinkedIn, se eu não me engano. Era no primeiro momento. Era no primeiro momento, eram fases. Mas aí o dono da marca falou, não, acho que é Facebook. Aí a gente, eu como consultora, tá? Não sei se todo mundo age assim, mas o que eu falei é assim, você contratou um serviço de consultoria que está baseado nos estudos, mas você não é obrigado a seguir isso. Porém, não posso garantir resultados com relação a essas outras mídias, porque eu estou identificando e trazendo dados que indicam que a maior conversão vai vir através dos canais que estão sendo indicados nesse momento. A pessoa tem total liberdade para criar em todas. Porém, como profissional, não posso garantir que os resultados vão... É isso que eu ia te perguntar agora. Já teve algum caso que você pegou assim, que a pessoa pegou e falou assim, quero isso, quero estar no Instagram, quero estar no LinkedIn, quero estar no Twitter, quero estar no Facebook... E você viu que não tinha necessidade dela estar em todas. Sempre é assim. Então, mas sempre é assim. Mas a pessoa, não, eu quero porque eu quero. Aí, assim, existem... nesse trabalho de mídias, existem profissionais que atuam de formas diferenciadas. Então, tem consultor que faz o que o cliente quer. Não faz pesquisa, não estuda. Simplesmente o produto. Ele operaciona a criação. Ele vai lá, dá o start, não é estratégico. Tá? Ele simplesmente fala, você quer isso? Então tá bom, a gente vai montar. Te dou e toma. E aí ele fala assim, você paga um FII mensal e eu vou fazer tantos posts. Normalmente esse trabalho, por não ser estratégico, por não ter um diagnóstico do cenário, ele é muito genérico. Eu costumo falar assim, você quer criar presença verdadeira, né? Então assim, ser lembrado, ser recomendado. Quanto mais genérico você é, na forma como você mostra o seu serviço, o seu produto, sua startup, seu negócio, menos aderente você é. Porque você talvez seja compreendido por muitas pessoas, porém você não atinge aquelas pessoas que de fato consumiriam o seu serviço. Aí tem gente que se preocupa muito com números e não com qualidade. Então, geralmente, essas pessoas que criam essa presença, né, profissionais que fazem o que apenas o cliente quer, é extremamente genérico e pode não ser eficaz na resposta. Isso é bom para as pessoas tomarem cuidado. Tomem cuidado. Um consultor. Isso. Entregar o produto. Ou às vezes, assim, não, eu mesmo vou fazer. Né? Não tem problema que as próprios profissionais façam a criação e a gestão, mas se você não tem esses conhecimentos ligados eu tenho quase certeza que muitas pessoas que estão ouvindo talvez nunca tivessem pensado nesse caminho que a gente falou da situação que eu atendi, por exemplo, mas por que eu tenho que estar no LinkedIn? Por que eu tenho que estar no Facebook? Esquece de pensar na jornada do consumo. Só quer entrar nas redes. Presença digital envolve duas coisas que a gente não falou ainda, que poucas pessoas falam quando falam em criação de presença na internet, que é Customer Experience e jornada de consumo. Customer Experience, ele tem a ver com, assim, de que forma que as pessoas hoje estão buscando aquilo que elas querem consumir. Não é mais só pela exposição de produto. Né? Geralmente, é mais impactante que você crie uma experiência associada antes daquele consumo. E você consegue trabalhar isso usando as ferramentas de mídias sociais. Né? Você falou de ser lembrado, eu lembrei do Nubank, que ele tem uma característica muito forte quando ele é lembrado um modo, tipo assim, ele não tem números. Você tá pouco tá importando, ou eles também, eu acredito, pela numeração deles de likes, de comentários, porque a maneira como eles estão presentes nas redes sociais e como eles são lembrados é um jeito diferente já. A maneira do Nubank é bem interessante, porque quando eles vieram, a fintech veio e foi pro mercado aberto, né, para começar a ser
um serviço que as pessoas podem usar, eles fundamentaram toda a criação de presença no consumidor. O foco deles foi em consumidor. Eles fizeram pesquisas gigantes sobre perfis de gráficos, sobre etnografia. O que é etnografia? É um estudo que faz um acompanhamento, é como se você visse as pegadas digitais das pessoas. Então, a Tati agora estava ali no Facebook, aí ela compartilhou no Instagram. Por que ela compartilhou no Instagram? E do Instagram ela foi para onde? Eles fizeram vários estudos etnográficos, perfis de gráficos, e estruturaram a maneira como eles iam conduzir a relação com as pessoas e basearam todo o UX, né? Toda a composição do app de maneira que fosse mais fácil possível para que as pessoas se sentissem praticidade, tivesse um atendimento diferenciado, adquirir. Né? O atendimento foi o cerne, eu não lembro os números exatos, mas basicamente assim, Nubank, vamos supor, tem 100 funcionários, 70% é time de atendimento. Então, eles dedicam uma atenção muito grande para isso. Eu não sei se é verdade também, eles estavam... um comentário que eu vi, uma notícia, que eles estão focando nessa parte de atendimento que você falou. Sim. E eles não querem crescer com pessoas. Isso. Eles querem ampliar o atendimento deles, mas ou com chatbot futuro, para deixar o atendimento igual. Isso. Desde o início que eles começaram. É isso. O cerne do negócio está totalmente atrelado. Porque quando você pensa em produto, em serviço, nossos valores, Então, o Nubank fez uma coisa que é disruptiva, né? Ainda é quando a gente fala de gestão de crise, de imagem, Nubank sempre é case de sucesso, porque eles fizeram uma coisa diferenciada. Então, eles basearam a composição e criação do produto digital deles nas necessidades do consumidor. E eles também fizeram uma coisa muito interessante, que eu acho que às vezes o direcionamento da presença ele peca. Por quê? Porque, por exemplo, quando você cria presença digital, você tem que tomar muito cuidado com uma coisa que muita gente não presta atenção, que é qual é a linguagem, então qual é a linha editorial. O seu público, né? Porque, dependendo do perfil de pessoas que vai consumir o que você está entregando, você tem liberdade, por exemplo, de usar smiles, ou você tem a liberdade de fazer brincadeiras. Do Netflix, que é assim, exato. Né? Que ele vê que é um público mais jovem, interage com as redes sociais e conversa. Sim. Eles até estranham. E aí, assim, dados, por que a gente fala todo momento presença e monitoramento? Presença e monitoramento. Falei várias vezes isso. Você tem que conseguir monitorar. Você deu vários exemplos também de quê? Porque quando você acompanha, né, monitora, então, são pessoas de faixa etária tal a tal, com poder aquisitivo tal, com gostos tais, porque hoje o CRM ele não é só qualitativo, tipo quantas TVs você tem, quantos banheiros tem. Eu até brinco nas palestras, eu falo, de jeito de responder esses questionários, quantos banheiros tem na sua casa, quantos liquidificadores tem na sua casa. Pergunta de Enem, né? Geralmente, mas então, eu, né, que sou mais antiga, eu vivi uma época que assim, responda um questionário pra você ganhar uma assinatura de uma revista. Nossa. E aí era assim, quantos aspiradores tem na sua casa? Você tem geladeira? O freezer é acoplado? Era qualitativo sobre produto, porque eles vendiam esses dados para as empresas de produto, etc. Hoje, o CRM ele não é só relacionado a esse tipo de coisa, ele é um CRM social. Então, como é que músicas que a Tati escuta no Spotify? Então, talvez ela tenha um gosto musical assim. Como é que a gente pode usar isso na nossa estratégia para divulgar uma série? É isso que o Netflix faz, entendeu? Eles têm Netflix, Nubank, e Nubank faz isso muito bem também, porque é totalmente digital, e é você faz também. O cadastro, é rápido, aí você faz o boleto também pelo app, e se você tem uma dúvida, você chama o chat. Mas, dependendo se você tiver um problema com o Nubank, por algum acaso, em algumas situações, o que o Nubank fez? Pegou aquela situação, né, que já aconteceu, foi uma falha reconhecida pelo Nubank, então reconhecer as coisas é importante também, transparência, e aí mandou para casa da pessoa um produto físico, né? Mandou lá, sei lá, teve várias pessoas, e isso gera conteúdos espontâneos que elevam super a reputação da marca, porque a pessoa recebeu uma carta de próprio punho da Nubank. Imediatamente ela publicou no Facebook, aquilo gerou uma sensibilidade muito grande, né? Porque pensa, o cara ainda publicou, ele falou, poxa, totalmente digital, e aí você recebe uma carta
de próprio punho. E sobre, então, isso tem a ver com Customer Experience, que é essa questão de você entender que, embora você utilize recursos digitais, tecnológicos, super avançados, você está sempre lidando com pessoas. Então essa parte de Customer Experience é muito importante para as empresas, pois você pode estar tudo na rede social, seus clientes estão nas redes sociais, mas podem ser pessoas mais velhas, então você pode mudar o linguajar também. A faixa etária. Olha uma coisa engraçada, aconteceu. No último dia dos pais, o meu pai tem 68 anos. E ele é japonês, aí tem aquela cabeça super tradicional. Sim, japonês é muito metódico, meu pai. Aí ele falou assim, eu comprei um carro novo. Aí eu falei, que legal. Ele, queria que você me ajudasse com uma coisa. Eu falei, o quê? Tati, como que eu faço pra baixar música da internet no meu pendrive? Aí eu assim, mas como assim? Aí ele falou, mas por que você quer uma... Eu pensei, por que eu que tenho uma vivência outra, nem associei o que ele ia fazer com aquilo. Por que no pendrive? Porque no meu carro tem USB. Aí eu assim, nossa, como assim, né? Eu falei, não, peraí. Aí rapidinho peguei o smartphone, falei, não precisa de pendrive. Mas veja bem, o Spotify, eles não fazem propaganda. Geralmente você vê pela boca a boca tudo mais. O pessoal usando algo. Porque 68 anos meu pai tem. Meu pai talvez não seja. Porém, ele pode ser um usuário. O que aconteceu? Eu, entendendo a necessidade do meu pai, falei, existe um negócio. Foi um negócio na internet, não foi um aplicativo. Falei, olha, mostrei na palma da mão. Aqui você... inscreve, eu dei de presente pro meu pai, paguei uma assinatura. Falei, agora quais são as músicas que você quer? E juntos fizemos. Porque o meu pai, ele é ferramentado, né? Ele é uma pessoa que não nasceu com os recursos ativos. Sim. É difícil que ele faça aquisição de produto só pela exposição que ele vê ali no YouTube, porque existem essas camadas, como você falou. Por que Customer Experience importa? Por que importa, de repente, você fazer uma ação de ponto de venda com o seu produto tecnológico? Porque existem camadas que precisam experimentar o recurso de uma maneira diferenciada. Bom, foi incrível. Meu pai ficou encantado, porque além dele poder criar a lista... Ele não baixou a música e nem precisa plugar no USB o celular, porque o carro dele hipertecnológico tem Bluetooth. Ele achou mágico aquilo. Vocês não têm noção, pessoal, da alegria do meu pai. Façam isso para os seus pais. É muito incrível. Não, mas é uma coisa que, tipo, como você falou, pessoas nativas, por exemplo, seu filho. Meu filho é nativo tecnológico. Tem um caso muito engraçado do meu filho. Ele que te ensina a mexer nas coisas. O Gabriel, que é meu filho de 9 anos, também no Dia dos Pais, aconteceu. O Dia dos Pais foi muito marcante pra mim, porque eu sou separada do pai desde que ele tem 2 aninhos, portanto ele faz as visitas, fica lá, e no Dia dos Pais ele estava com o pai e eu estava com o meu pai em outra festa. Aí eu recebi uma mensagem assim, oi, e um número genérico. Só que como eu sou palestrante, dou aula em vários lugares, é recorrente que as pessoas me procurem e me adicionem, oi, quem é? Oi, mãe, sou eu. Ele não tem celular. Mãe? Biel? Aí ele, mamãe, comprei um celular. Como assim, comprei um celular? E eu assim, nossa, comprei um celular. Aí ele falou, quando eu chegar em casa eu te mostro. Aí eu, meu Deus, né? Já fiquei assim, meu Deus, eu dou aula de netiqueta nas escolas e agora eu vou ter que... Meu Deus. Aí tudo bem, fui pra casa e o que eu imaginei? Que o pai dele tivesse dado um celular com acesso à internet. Quando eu chego em casa, ele tem um S4, nossa! Aí eu assim, nossa! Aí eu, Biel, nossa! Aí ele, mamãe, comprei. Eu falei, não, você comprou, papai levou você lá e comprou. Não, eu comprei. Como assim você comprou? Porque eu juntei minha mesada, não sei o quê. O papai queria até pagar metade, mas eu paguei isso, eu fiquei com dó dele. Veja, nativo digital, ele já percebe Ele já percebe, assim, aí tem a ver com a criação, óbvio, né? A gente criou ele... ele cuida muito dos brinquedos, a gente doa brinquedos desses 4 anos com a participação dele. Ele já tem uma vivência. Então, assim, sobre se você guardar mais, você pode comprar um negócio, você pode escolher mais. Se você pegar um dinheiro e já gastar, ele já tem essa lei. Então, o que ele fez? Ele juntou dinheiro da mesada, ele falou que juntou durante 1 ano e meio, guardou. Eu nem sabia. E aí ele foi com o pai e comprou. Na verdade, a gente ia presentear ele no aniversário, porque olha o que acontece.
E aí é legal também para responder, é muita venda, muito exposição de produto, muito... E as crianças, como elas ficam nisso? É verdade, como fica as crianças, toda essa social media, isso. Né? Só que, veja bem, a sala do meu filho, que tá no 4º ano, todas as crianças já tinham smartphone, menos o Gabriel. Aí fica aquilo, você não vai inserir a criança? Aí que entra essa parte de tecnologia, social media, sociedade... Por que importa a presença? Porque quando você tá... E se você pensar em segmento infantil, por exemplo... Você sabe que as crianças estão assistindo o que você está mostrando. Então, de que forma que você apresenta recursos e eduque para que elas entendam que não é sobre você vai ter tudo que você quer, mas, enfim, é delicadíssimo você fazer exposição hoje de produto, porque as questões atreladas à infância e brinquedos e produtos usados na maternidade, por exemplo, tem que seguir regras específicas. Então, não pode ter plástico X no produto tal. Você tem que seguir uma série de regras, porque senão você é autuado e aí você põe por terra toda a presença que você já criou, né? Pra reconstruir isso. Reconstruir e tudo mais. Mas no caso do Gabriel, veja, e quando eu contei pro meu pai, eu falei, olha só, o meu pai falou, mas gente, quando vocês eram criança, eu tenho uma irmã, então quando vocês eram criança, vocês pediam as coisas pra mim. E eu via se eu poderia comprar. Hoje, o Biel comprou e você foi avisada pelo WhatsApp. É muito rápido. É muito rápido. É tudo isso que se trata a social media, né? Todo o conceito. Você quer participar daquele grupo, você precisa estar presente, você quer estar conectado. Essa parte de ficar conectado 24 horas ajudou as empresas a identificar o perfil dos consumidores. Sim. Quanto mais as pessoas correspondem, mais você consegue coletar dados e melhor você consegue criar estratégias para se conectar com quem é o seu foco. Porque se você entende os movimentos das pessoas, a maneira como elas se expressam, onde elas interagem mais positivamente ou negativamente, você tem um case interessante na página, dentro do Facebook, tem uma página que chama Facebook Marketing, e lá você tem uma aba que chama Cases, de marcas que usaram o Facebook estrategicamente. Tem um case bem legal, que é antigo, que foi uma das primeiras marcas que que usou estrategicamente o Facebook para dialogar com o consumidor. Eles entenderam que não era só vender produto. É um case da L'Oréal, quem quiser pode procurar lá. Você passa os links pra eu passo. É bem legal. Em 2010, a L'Oréal, que é mundial, já fazia presença em site, já tinha um site legal, um blog legal, né? Em 2010, a gente ainda estava conhecendo o Twitter, o Facebook, a gente usava Twitter, usava Orkut, comunidades, era isso que fermentava. Mas o Facebook estava chegando. E a L'Oréal, o que ela percebeu? Quando ela punha uma coleção nova de shampoos, expunha lá shampoos para cabelos lisos, encaracolados, crespos, tintura. Aí chegava uma asiática lá e falava assim, né? Poxa vida, meu cabelo... nananã. Então, L'Oréal poderia simplesmente não interagir, não corresponder. Ignorar. O que eles fizeram? Monitorando esses comentários e tabulando, por exemplo, pediu shampoos para cabelos asiáticos, pediu shampoos... O que eles começaram a fazer? Eles começaram a ver, vamos tentar desenvolver esse produto e chamar essas pessoas, chamavam para dentro da empresa para fazer testes e ver a aderência. E criaram muitas soluções novas. A L'Oréal, então, esse case tá lá, é bem legal, porque eles falam quanto eles aumentaram. É uns dados que eles ganham de graça. Super rico. É uma estatística que eu tô ganhando de graça, porque a pessoa vai lá, comenta, só tá... Exatamente. E às vezes se tem uma falsa ilusão de que, nossa, trabalhar com mídias sociais é muito caro, é muito... Por exemplo... Pra quem tá começando pode... Vale uma dica bem... Não tem as dicas aí. Tenho que pagar, eu não tenho dinheiro para pagar ads, não tenho dinheiro para impulsionar. Antes de você fazer ads, antes de você impulsionar, você tem que ter primeiro uma base genuína de pessoas. O que é genuíno? É assim, são pessoas que já compram o seu produto, que já experimentam os seus serviços, que já viveram uma experiência com vocês, que já assistiram uma aula. Por quê? Essas pessoas, elas vão ser os advogados da sua marca. Então elas não chegaram lá porque elas foram impactadas por um anúncio. E
fatalmente elas nem consumiram ainda o produto. Não são elas que vão divulgar e propagar você com uma verdade genuína, né? É interessante você começar a impulsionar quando você já tem, por exemplo, você já identificou qual é a melhor linguagem, o que adere melhor, quando que as pessoas compartilham mais, quando é um post com vídeo ou é um post com imagem. E isso você valida com quem já usa o produto, quem já conhece, quem já... Geralmente você faz... É uma amostragem que não precisa ser um número grande, mas precisa ser de pessoas que de fato são público-alvo daquilo que você oferta. E aí, então, e às vezes fica essa falsa ilusão de, eu não invisto porque eu não tenho grana para ficar impulsionando. Então, no primeiro momento, você precisa se preocupar em, basicamente, você tem que se conhecer como negócio, então quem o perfil do seu ok, você tem um produto, ou você é uma empresa, ou você é um serviço, ou você é uma startup que está criando um recurso inovador que você quer colocar no mercado. Tá, o que, por que, como, quando, onde você tem que inserir ele? Como você tem que fazer a apresentação dele? Qual a necessidade que as pessoas teriam? O que ele resolve? Você tem que pensar nisso. Aí eu mando essas informações, vocês imputam lá. Mas o que, como, quando, onde, por quê? Você tem que responder essas perguntas. Com isso você tem um mapa, é sobre autoconhecimento. Antes de você criar a presença, você tem que ter muito certo quais são os seus valores, eu tenho que falar assim, eu tenho que responder tudo na fanpage? Essa é uma pergunta boa também. Porque às vezes, quando você corresponde tudo, você acaba correndo o risco de ser reativo. Reativo assim, tem gente que é de boas pra comentar e tem gente que tá lá pra causar. Se você responde tudo, vai ficar muito às vezes tem coisas que você não tem que responder, porque você não vai mudar a cabeça da pessoa e dali você pode desdobrar uma interação super negativa, porque fica aquela coisa reativa de você não viu direito, eu vi direito, por isso sim, que eu não gosto me disso. respondeu no Facebook quando eles tiraram. É um pouco isso. Eles tiraram só os Avanarca, eu falei, como assim vocês tiraram só e não responderam? Então, acho tem uma coisa faz interessante. Que você fala assim, como é que eu faço sem dinheiro pra começar... Pra quem tá começando agora, dá essa dica aí pra gente. Eu quero começar a criar e eu não vou nem contratar agência, eu mesmo vou fazer. Qual que é os primeiros passos ideais pra pessoa não errar? Primeiro passo ideal se você vai contratar alguém consultor, ou se você vai fazer com a sua equipe mesmo, você precisa de pessoas que sejam, eu vou usar um termo assim, heavy user de mídias. Traduzindo, tem que ser pessoas que gostam de tecnologia, né, que gostam de mídias sociais. Tecnologia talvez fica parecendo que tem que entender de coisas mais aprofundadas. Não é isso. É assim, você tem que gostar de mídias sociais. Então, saiu uma coisa nova, tem que experimentar, sem preconceito. Não gosto de LinkedIn. Cara, você tem que conhecer as mídias, porque você só vai conseguir entender e criar as estratégias certas se você entender o que cada plataforma pode entregar. Então, assim, passo essencial, conhecer de mídias sociais, né? Experimentar, sem preconceito, cabeça aberta, tem que viver, experimentar, porque só assim você consegue entender onde que adere melhor aquilo que você quer entregar. Outro ponto importante, você tem que ter muito claro qual é o seu valor, sua missão, etc. Porque isso vai nortear a verdade da marca que a gente fala. Então, assim, sabe, ultimamente se fala muito, tá surfando, o cara falou de empoderamento feminino, mas a gente sabe que, na verdade, na empresa dele nem tem mulher. O cara tá surfando numa onda que tá em alta e quer mostrar que a empresa dele é uma coisa que não é. Quer mostrar a presença de uma maneira errada. E o que acontece hoje? A crença de quem faz isso vou falar disso porque todo mundo tá falando. É a onda pior, é super furada. Você corre o risco, inclusive, de ser super negativado, porque quem conhece a marca de verdade sabe que não é assim. Pode ter esse funcionário lá que fala, mas lá nem tem mulher, eles nem tem mulher e fica falando de empoderamento feminino, ou então nas palestras que tem lá dentro da empresa mesma tem coisa. Homem. Já vi muitos casos. Então, assim, essencial pessoas preparadas, revisores de mídia. Você tem que falar e defender bandeiras que de verdade estão alinhadas com seus propósitos como marca, né? Transparência sempre. O que é transparência?
Você não dá pra gente só dizer o que as pessoas querem ouvir. Você tem que ser sincero. Isso tem uma custa. Você pode, às vezes, eu tenho que falar assim, mas se eu falar aqui, eu tenho um caso, bem rapidinho, pra terminar, bem rapidinho. Eu fiz uma palestra no Social Media Week São Paulo ano passado, que era Consumidores Conectados, como fica o saque? E aí eu expliquei a importância de você criar relacionamento com as pessoas, não deixarem elas esperando, e de você ser transparente, etc. Aí várias pessoas me assistiram. Passou uma semana, eu deixei meus contatos, uma guria lá de Lins falou assim, oi Tati, assisti sua palestra e olha só o problema, resumindo, era assim, ela fazia gestão de mídias de uma hamburgueria. Quando você pensa em hamburgueria, você pensa em quê? Hamburgueria. Hamburgueria, não... Pensa em quê? Comida, hamburgueria... Comida... Que tipo de comida? Carne... Hamburgueria. Era uma hamburgueria. Aí eu falei, me passa o link. Ela falou, então. Aí era super bonito. Eu falei, nossa, não tem nada de errado. Aí ela contou a dor. Ela falou, sabe o que tá acontecendo? Eu preciso da sua ajuda, por quê? Porque a gente fez um post de um hambúrguer novo, uma carne nova, bonita, suculenta. Aí ela mandou o link. Era lindo mesmo. Aí, Tati, entrou uma menina vegano. Aí ela escreveu assim... que desfavor, que... E a menina fez um texto enorme, porque é um movimento extremamente engajado. Aí ela falou, Tati, mas a gente é uma hamburgueria, o que eu faço? E aí ela falou, eu falei, ela falou, olha, o que eu tentei fazer? Eu chamei a menina no inbox, olha que complicado. Ela chamou a menina, como é vulnerável a internet. Quando que você vai esperar que você sendo uma hamburgueria, você vai ter que ir atrás explicar. Ela foi atrás da pessoa, chamou no inbox e falou assim, oi, a gente entende. Ela foi empática. De que forma que a gente pode resolver isso? Ela foi super solícita. Aí a menina falou assim, tem que ter uma opção vegana. Opções veganas. Aí o que a gestora de mídias fez? Ela não é a dona do negócio. Ela falou, a gente vai ver então uma opção pra pôr no cardápio. Quando você põe isso no inbox, você tá afirmando que você vai resolver uma dor, né? Aí a menina ficou satisfeita por um tempo. Passou 3 meses, não tinha esse hambúrguer, né, vegano. Porque a gestora de mídia falou, eu falei com o dono da hamburgueria, ele falou, eu não quero nem saber. Ele falou, não quero nem saber. Não vai ter nada de vegano, não quero saber. E aí ficou por isso mesmo. Ela falou, Tati, eu achei que tava... Sabe o que aconteceu? A menina voltou agora com um monte de... Ela tagueou várias, acho que... Isso gerou... Aí eu falei, então, quando a gente fala de transparência, nesse sentido, ela não poderia ter assumido que ela vai fazer uma coisa que ela não vai fazer. A menina transtornou, porque a menina printou... Olha que perigo. Ela queria. É como que é perigoso você dizer coisas que você não vai fazer. Não prometa nada que você não possa cumprir. Então, transparência nesse sentido. Não dá pra você agradar todos sempre, infelizmente. Né? Isso tem uma custa. Mas talvez seja muito maior a custa de você fingir uma coisa que você não Exatamente. Vocês nunca podem prometer nada que não possa cumprir. Tati, o papo foi... Poxa vida, é muita coisa. E a gente falou tudo, né? Não, a gente vai ter que ter parte 2. Mas dos principais Não, vai ter que ter parte 2. É muita coisa, pouco tempo, a gente precisa fazer um parte 2 pra você falar o restante das coisas. Aí fica legal, e aí talvez já fique pra vocês aí ficarem curiosos. Acho que a gente tem que falar bastante depois, num próximo, sobre crise, reputação. Isso, vamos fazer um outro. Legal. Normalmente quem faz essas perguntas é o Pablo, mas o Pablo não pôde estar aqui hoje com a gente. Bom, vamos lá, um jogo rápido. Perguntinha rápida, aí você responde aqui na sua cabeça, né? Tá bom. Futuro. É pra lá que a gente vai, cara. Desejo. Viver num mundo mais tranquilo. Sonho. Poder educar melhor as pessoas pro mundo digital. É um sonho. Tecnologia. É a chave que vai determinar quem fica e quem fica aqui e quem vai pro futuro. Tecnologia. Um herói. Nossa, meu pai. Pega no bumbum ou pega no compasso? Que maravilhoso. Pega no bumbum. É isso aí, essa foi mais uma gravação com a Tati, a nossa amiga, a pessoa mais bem-humorada de todos que eu pude conhecer. E é isso aí. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, pessoal. E vai ter um parte 2, né? Até uma próxima. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Beijo. Esse foi mais uma gravação do nosso podcast Café Debug.